O STF voltou a decidir sobre a incidência ou não de juros moratórios no período que vai entre a expedição do precatório e até a data do pagamento, ou melhor, até a data de iniciar a mora da Fazenda Pública quanto ao pagamento do requisitório. Então vamos aqui passar a análise do caso. Então a discussão é a seguinte: a gente tem o artigo 100, parágrafo 5º da Constituição Federal, que dispõe que é obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, que sejam objeto de precatórios expedidos até o dia 2 de abril do exercício anterior, né? Quando terão os valores atualizados monetariamente. Então, veja, o que é que a norma aqui está dizendo? Os precatórios emitidos até o dia 2 de abril de um ano serão pagos até o final do ano seguinte. Quanto aos precatórios expedidos no ano 2024, por exemplo, os que foram expedidos até 2 de abril serão pagos até 31 de dezembro de 2005. Os expedidos entre 3 de abril e 31 de dezembro de 2024 serão pagos até o final de 2026, certo? E aqui está dizendo que haverá atualização monetária até essa data, até o final do exercício no qual deve ser feito o pagamento, certo? Ou até a data do pagamento, no caso de realizado antes do final do exercício, né? E, portanto, aqui se sugere que não há incidência de juros moratórios nesse período, né? Inclusive, é assim que dispõe a súmula vinculante número 17 do STF, que diz que durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, que na verdade essa redação aqui constava praticamente assim, né? No parágrafo 1º ela foi alterada e renumerada para o parágrafo 5º, mas quanto à questão dos juros moratórios não houve alteração. Então a súmula vinculante diz que durante o previsto período no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que neles sejam pagos. Por isso que se chama de período de graça, porque é um período em que há apenas atualização monetária, portanto, sem incidência de juros, né? Veio a emenda constitucional 62 de 2009, que alterou as normas sobre atualização monetária e juros em precatórios, especialmente para dispor que serão aplicadas as regras da poupança, né? Eu já até fiz vídeo aqui no canal comentando que foi declarada a inconstitucionalidade da incidência da TR, né? Que era o índice de atualização da poupança, ainda é, né? Apenas não vai ser aplicado aos precatórios que passaram a ser corrigidos pelo IPCA-E, certo? Então, veio essa emenda constitucional e, quando ela veio, ficou na dúvida se a súmula vinculante ainda estaria sendo aplicável ou não. E aí o tema 1037 do STF veio para dizer que a súmula 17 permanece rígida. Então, o enunciado da súmula 17 não foi alterado pela superveniência da emenda constitucional 62 de 2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição. Havendo inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. Portanto, os juros somente vão incidir, naquele exemplo que eu dei, né, do precatório expedido até 2 de abril de 2024. Os juros só vão incidir a partir de 1º de janeiro de 2026, porque o ente público tem até 31 de dezembro de 2005 para pagar, né? Então, a questão agora é que a emenda constitucional número 113 de 2021 alterou, né, a regulamentação da atualização monetária e juros sobre precatórios para dispor que agora haverá incidência da Selic por apenas uma vez, né, porque a Selic inclui tanto juros quanto correção monetária, então não existe, por exemplo, incidência de correção monetária mais Selic, porque a Selic já embute nela tanto a correção quanto os juros. Dispõe aqui a emenda constitucional 113 que há incidência da Selic até o efetivo pagamento. E aí ficou aqui num conflito aparente de normas, porque aqui fala até o efetivo pagamento e aqui fala, no artigo 100, parágrafo 5º, fala em juros, ou melhor, em atualização monetária até
o prazo para pagamento, né? Então, afinal, vai prevalecer o artigo 100, parágrafo 5º, que fala em apenas atualização monetária, ou vai prevalecer o artigo 3º da emenda constitucional 113, né? E se você chegou até aqui, peço que clique no botão de curtir. É muito importante para dar aquele empurrão no algoritmo aí, para ajudar a difundir esse conteúdo aqui, certo? Então, no final aqui, o STF concluiu que deve ser aplicado o princípio da unidade da Constituição, ou seja, haver uma harmonização na interpretação, de forma que o disposto no parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição não se esvazie, né? Porque não existem normas sem significado, né? Então, se o artigo 100, parágrafo 5º, ainda dispõe, ainda está lá, e dispõe que haverá atualização dos valores até o prazo para o pagamento, então significa que, de fato, não incide em juros moratórios. Então, o STF concluiu que, a despeito de o artigo 3º da emenda constitucional 113 dispor aqui na incidência da Selic até o efetivo pagamento, na verdade, isso aqui não se aplica ao chamado período de graça, tá certo? Mas aí fica a questão, né? Tá, como eu já disse, a Selic inclui juros e correção monetária. E se agora o índice é a Selic? Se não incide juros nesse período aqui, do período de graça, qual é o índice de correção que vai ser aplicado, então? Porque a emenda constitucional número 113, que está vigente, diz que é a Selic. E aí o STF disse que deve ser aplicado o entendimento que já tinha sido firmado na DI 4357 e na DI 4425, ou 4.425, ou seja, vai ser aplicado o IPCAE nesse chamado período de graça, tá certo? Então, se afasta a incidência da Selic nesse período. Por sinal, eu falo sobre a incidência da Selic, de IPCAE, enfim, de índices de correção, num vídeo que eu tenho aqui no canal, que eu comento sobre a alteração do Código Civil, que foi alterado recentemente para dispor que a Selic agora vai ser aplicada também nas condenações entre particulares, tá certo? Recomendo que vejam esse vídeo, vou colocar aqui um link na descrição, tá certo? E talvez também lá na tela final, ou talvez coloque um card aqui, enfim. Vocês vão ver aqui, pelo menos na descrição vai ter esse link. E, portanto, o STF fixou a seguinte tese, né? No primeiro item, não incide a taxa Selic prevista no artigo 3º da emenda constitucional 113 de 2021 no prazo constitucional de pagamento de precatórios do parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição. E o segundo item diz: durante o denominado período de graça, os valores inscritos em precatório terão exclusivamente correção monetária nos termos decididos na ADI 4.357 e na ADI 4.425. Ou seja, haverá aplicação do IPCAE. Então é isso, eu fico por aqui. Se gostaram desse conteúdo, se inscreva no canal e clique no botão de curtir. Aguardo por vocês no próximo vídeo. Até a próxima!